Pessoal, salve, salve, professor Ramires, aula de Geografia. Para essa aula de hoje, nosso assunto, cartografia. Cartografia, aula 1 de 2, então nós teremos duas aulas. E nessa aula de hoje vai ser basicamente uma revisão daquilo que vocês aprenderam do 5º até o 9º ano. Então se você está no 5º ano, você está no 6º ano, você está no 7º ano, 8º ano, 9º ano, serve para todas essas séries aí, esses anos. Mas tudo bem. Hoje nós vamos ver o que é o mapa. E para fazermos essa aula de cartografia que eu tive que contar, eu acabei contando com a participação, com a ajuda do professor Carl Yandel, que produz esses mapas mentais aqui. Eu particularmente, todo mundo sabe que eu gosto e amo desenhos, mas dessa vez foi o professor Carl Yandel. Vamos lá então, o que é o mapa? O mapa é uma representação gráfica, ou seja, é um desenho, é uma ilustração em escala reduzida da superfície total ou parcial da Terra. Isso quer dizer o quê? Pode ser uma representação do planeta Terra inteiro, o mapa mundi, ou uma representação da sua rua, ou uma representação do seu quarto. Eu vou perceber que o mapa, uma representação cartográfica, ela pode representar áreas de diversos tamanhos, desde o pequeno até o grande. Vamos ver isso um pouco depois, quando a gente vê um pouco sobre escala, que é esse quarto tópico aqui. Mas antes de falar isso, temos que entender o que são os elementos de um mapa. Quais são esses elementos? Todo mapa ele tem a necessidade de ter 5 elementos. Vamos ver então quais são esses 5 elementos aí. Vamos lá, o primeiro desses elementos vai ser o título, que é o nome do mapa. Qual o nome desse mapa aí? A fonte, quem fez o mapa, a legenda, que é aquele conjunto de símbolos que tem lá do lado de um mapa, para mostrar o que representa. Por exemplo, tem um aviãozinho lá, vai representar um aeroporto. Uma linha tracejada vai representar uma ferrovia, ou uma linha contínua vermelha pode representar uma rodovia, ou até mesmo o desenho de um pequeno navio para representar um porto. Então vai depender do símbolo para ver o que ele vai representar em um mapa. Tranquilo? Fácil isso aqui, Depois nós temos a escala. Escala é um pouco mais complexa aqui, porque a gente pode ver que a escala vai envolver elementos da matemática e depois a gente vê isso aqui separadamente. Mas, só para definir, é a relação entre o tamanho real e a redução barra ampliação feita para representar a área em questão. Tipo, quantas vezes um objeto ele foi reduzido para caber em um mapa, ou ampliado para caber na reprodução. Por exemplo, você pode fazer uma representação de um parafuso. Parafuso pequenininho, você pode representar um pouco maior. Então, quantas vezes ele foi aumentado, ou quantas vezes na realidade ela foi diminuída. E depois nós temos aí, para finalizar, o norte, que é aquela rosa dos ventos que aponta as direções. Norte, sul, leste, oeste. Tranquilo? Ok, então, a escala ela vai ser dividida em 2 tipos de escalas. A escala gráfica e a escala numérica. Começando pela escala numérica. A escala numérica aqui ela vai ser representada dessa forma. E nesse caso aqui, 1 centímetro ele vai ser equivalente a 50.000 centímetros. Alguém pode perguntar, professor, mas quanto que vale 50.000 centímetros? Depois a gente vai ver isso aí. Mas agora, só para deixar a aula um pouco mais abreviada, mais resumida, depois a gente vai ver isso aí, 50.000 centímetros é equivalente a 500 metros. Depois a gente vai ver que é só cortar os zeros aqui e baixar isso. Mas tudo bem. Beleza, escala gráfica, mais fácil. Vai ser representada por uma reguinha que tem no mapa. Geralmente os mapas do livro didático vão trazer esse tipo de escala aqui. A cada 1 centímetro nós teremos a representação de uma distância. Nessa escala aqui, 1 centímetro, 50 quilômetros. Ok? Tá no ver aqui, ó. 0, 1 centímetro seria aqui, 50 quilômetros. Logo, 2 centímetros, 100 quilômetros. 3 centímetros, 150 quilômetros. Beleza? Tranquilo? Exemplo 2 da escala gráfica. Mais bonitinho, Tracejado aí. Mas vamos lá, então. Só um lembrete. Quanto maior a escala, menor será a área representada e maior vai ser o detalhamento. Tranquilo? Tipo, quando você chega lá, eu quero
fazer uma pesquisa lá no Google Maps. Aí você pega, quando você vai abrindo, você vai tendo mais detalhes. Tranquilo? Essa escala é uma escala grande. Vamos lá. Só para falar um pouco aqui sobre a legenda, essa legenda ela deve obedecer uma convenção cartográfica, que é o quê? Esse conjunto de símbolos aqui, ele deve obedecer uma convenção, uma regra. Tipo, eu não posso fazer o mapa do jeito que eu quero. Por exemplo, pintar o Oceano Atlântico de amarelo, de laranja, de rosa. Ah, professor, o meu mapa, eu gosto do mapa desse jeito. Não, não pode. Então tem que obedecer uma convenção cartográfica internacional. Então isso aqui não é invenção do professor, não é coisa de brasileiro, mas é uma convenção cartográfica internacional. Vamos ver isso aí na prática então? Vamos lá. Elementos de mapa. Mapa da Europa. Título. O norte está aqui representado pela Rosa dos Ventos. Nós temos aqui uma legenda, ainda que esteja, né, meio apagado, mas dá para ver que são cores que representam coisas aqui. E nesse caso, está representando, né, os diferentes continentes. Aqui nós temos a escala, onde 1 centímetro equivale a 500 km. E finalizando com a fonte. Beleza? Vamos para uma atividadezinha. Meia Maratona de Vitória. Olha a cidade de Vitória representada nesse mapa aqui. Jardim Camboriú está nesse cantinho aqui, quase excluído, sofrendo bullying, né? Lá no cantinho da sala, lá no cantinho do mapa. Vamos lá então. Alguns elementos estão faltando nesse mapa aqui. E qual é a atividade? Vocês conseguem ver um elemento aqui, dá para ver outro elemento aqui. Aqui poderia até ser um elemento, mas não é um elemento, não é elemento. Então estão faltando 3 elementos aí e que vocês vão ver, né, na atividade que deverá ser feita agora. Vamos lá. Quais elementos necessários de um mapa não estão presentes na representação Meia Maratona de Vitória? Volta lá no mapa, dá pause, procura, escreva. Cria uma situação hipotética em que algum desses elementos em questão ausentes no mapa trariam dificuldades para um corredor da maratona, da meia maratona. Tipo, se faltar escala, qual seria o problema que esse corredor poderia enfrentar, né, na hora de fazer a leitura do mapa e saber a quantidade que ele correu? Só exemplificando. Mas pensem aí em algum problema que esse corredor enfrentaria faltando um desses elementos. Terceiro, desenhe a representação da sua casa, nesse caso vai ser uma planta, só que vai ter que ter todos os elementos, os 5 elementos, tranquilo? Quais são, só relembrando: título, fonte, legenda, a escala e a orientação, tranquilo? Quantas vezes você teve que reduzir o seu quarto para caber nesse papel E? Faz só uma média. Tive que reduzir 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, 200 vezes. Dá para fazer isso aí, sabe de que forma? No barbante, só dando a dica. E para achar a orientação, é possível fazer isso aí por meio de um aparelho celular ou até mesmo computador. No Google Maps, quando você coloca lá, dá para saber para onde está apontando o norte. Então você vai ver onde está apontando o norte e vai colocar isso aí no seu mapinha. Tranquilo? É isso aí, pessoal. Essa é a aula de hoje. As aulas serão curtinhas assim, com um deverzinho no final. Teremos ainda aulas de curiosidade, dicas, coisas muito bacanas a gente vai ter por aí. Beleza? Até a próxima aula. Tchau.